Agora a gente vai começar a tratar do circuito de corrente alternada. O circuito de corrente alternada, como o nome indica, a gente vai ter uma corrente cíclica no tempo. Por que a gente está tratando separadamente o circuito de corrente alternada da oscilação livre? Porque na oscilação livre a gente vai ter uma frequência que é ditada apenas pelos elementos do circuito. No caso da corrente alternada, a frequência de oscilação da corrente é definida por nós. Nós definimos essa frequência. Então, por isso que a gente faz a análise separadamente. Além disso, no caso da oscilação livre do circuito LC, a fonte embora haja corrente alternada, a fonte é contínua, é uma bateria, só que é uma bateria recarregável. Essa é a diferença. Como a gente vai tratar de sistemas oscilantes no tempo, ou melhor, sistemas que vão depender de senos e cossenos, é sempre mais útil utilizar notação complexa, porque ela vai facilitar muito as contas, só que, de novo, a gente vai ter elementos de números complexos. Então a gente vai ter que, quando a gente for fazer a medida, a gente vai fazer a medida da parte real, porque até o momento, não conseguimos medir números imaginários. Então, a gente vai usar o formalismo de números complexos, mas a gente sempre vai pegar a parte real do resultado, para que a gente possa ter realmente uma solução medível, por assim dizer. Então, a gente vai aprender uma coisa muito interessante sobre a corrente alternada. A gente vai ter um efeito de resistência. A gente vai ter uma resistência vinculada à frequência de oscilação da corrente. Isso é uma coisa difícil de pensar do ponto de vista material. Se eu pego uma frequência, se eu tenho uma coisa oscilando no tempo, é difícil pensar que ela vai ter uma resistência. Só que a gente sempre pode pensar no caso da menina e do balanço. Você coloca a menina no balanço, a menina está sendo empurrada. No geral, a gente tenta sempre manter a mesma frequência em que a menina vai receber o maior impulso. Mas se a gente não conseguir fazer isso, na prática, a energia que a gente está empregando não é totalmente absorvida pela menina no balanço. É esse efeito que causa resistência no sistema. Mas qual é a forma dessa resistência? E como os elementos do circuito se relacionam tanto com a frequência quanto com a frequência variável e com a corrente alternada. Para a gente analisar, vamos analisar cada elemento separadamente. A gente não vai analisar, acho que o único elemento que a gente não analisa é o circuito o circuito onde a gente só tem uma resistência. Por quê? Porque o circuito que só tem uma resistência, ele não sofre os efeitos da frequência. Então, independente da frequência que eu use, a resistência vai continuar fazendo seu papel de resistir. Então a gente não vai falar dele, porque ela tem o mesmo, tanto no corrente contínua quanto corrente alternada, a resistência sempre cumpre o mesmo papel, desde que ela, no caso, a gente só vai analisar o caso onde elas cumprem a lei de Ohm. Então, primeira coisa, vamos analisar a queda de tensão no sistema. A corrente do sistema vai ter, ou no caso, a diferença de potencial que o indutor sofre é a mesma fornecida pela fonte, só que é alternado. Quando eu aplico, no caso eu aplicaria a lei das malhas, mas como a gente só tem um elemento, vamos só analisar a queda de tensão. Então, a queda de tensão vai ser essa, que a gente está tratando de um indutor. Esse chapéuzinho indica que a função é complexa. Quando a gente está em notação complexa, derivadas viram
desce um I e o ômega. Caso desce o I ômega, que é a frequência de oscilação, e um I. Nesse caso, desceu o ômega, só que o I, a gente vai tratar ele como em notação polar, de modo que a gente tem essa exponencial com π sobre 2. Ou seja, o I vai se transformar num deslocamento de π sobre 2 na frequência do meu sistema. No caso, uma defasagem. A reatância indutiva nada mais é do que esse termo entre parênteses. Aí a gente também vai ter que definir uma relação, ou no caso, um ponto de referência para analisar o efeito dessa defasagem. Eu optei por, como a fonte fornece diferença de potencial, tomemos a diferença de potencial como referencial. Então, eu sempre vou estar dizendo que a corrente está de tal maneira em relação à tensão. Nesse caso, eu tenho que reescrever essa expressão para que eu consiga fazer essa diferenciação. Então, o que eu observo? Primeiro, a reatância indutiva corresponde a esse termo. No caso, a gente chama de XL, uma notação. E a reatância indutiva depende da frequência utilizada e da indutância. Essa exponencial negativa indica que a corrente está atrasada de π sobre 2 em relação à voltagem. Veja que a presença do indutor gerou uma defasagem entre a diferença de potencial fornecida e a corrente presente no sistema. Assim como a gente tem a reatância indutiva, a gente também vai ter a reatância capacitiva. Como a gente só tem um elemento de circuito, a gente vai analisar somente a queda de tensão no capacitor, em vez de aplicar a lei das malhas. Nesse caso, a gente vai ter a diferença de potencial complexa, é igual a 1 sobre a capacitância da carga complexa. Fazendo a transformação para notação complexa, no caso, derivando dos dois lados em função do tempo, eu vejo que a tensão, ou a diferença de potencial no capacitor é igual a 1 sobre ômega-c vezes a corrente vezes uma exponencial negativa de π sobre 2. Novamente, vamos rearranjar essa equação para que a gente consiga dizer qual é a defasagem da corrente em relação à tensão. A gente observa que a reatância capacitiva, que vamos descrever por XC, é igual a 1 sobre a frequência da fonte vezes a capacitância do capacitor. Veja que nesse caso, a exponencial se tornou positiva. Se ela se torna positiva, quer dizer que a corrente está adiantada de π sobre 2 em relação à voltagem. Então, num sistema de corrente alternada, o capacitor tem o papel de gerar essa... no caso, ele gera essa resistência, entre aspas, e ele adianta a corrente em relação à tensão, enquanto que o indutor faz o contrário. A gente vai ver que essa relação entre adiantar e atrasar existe um limite ideal que deve seguir para que a eficiência do processo seja máxima.